Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, trazendo os assuntos importantes, refletindo sobre esses pontos com os nossos comentaristas, Roberto Mota, Cristiano Beraldo e também Luiz Felipe Dávila. Mais uma notícia: Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, criticou nesta quinta-feira o secretário Guilherme Derrite e também o governador Tarcísio de Freitas. Segundo o candidato, o modelo de segurança pública adotado pela atual administração estadual é contrária ao que ele acredita. Para Boulos, a polícia adota abordagens diferentes em bairros nobres e nas periferias, principalmente com pessoas negras, sugerindo que tem um viés discriminatório racial. O psolista defendeu a expansão do programa de câmeras de monitoramento com reconhecimento facial como uma alternativa a abordagens distintas. Começar essa com o Cristiano Beraldo, candidato do PSOL, criticando o modelo de segurança pública de São Paulo. Ele diz que não concorda e até sugere que haveria uma discriminação na abordagem que é feita a uma pessoa da periferia ou de um bairro nobre. Essa é a velha acusação feita pela esquerda contra a polícia. A atividade policial é sempre um ato de discriminação. É sempre a polícia contra o pobre, a polícia contra os pretos, a polícia contra as mulheres, a polícia contra os gays e por aí vai. Agora, quando a gente olha para a realidade da polícia, quando a polícia está atuando em áreas violentas, e geralmente essas áreas violentas são na periferia, ela tem que agir de uma forma. Quando ela age em outros bairros que têm outro perfil de violência, ela tem que atuar de outra forma. E é falado isso sobre a polícia como se a polícia de São Paulo, nesse caso, fosse uma corporação dominada por brancos, loiros de olhos azuis. Ora, é só olhar a tropa, só olhar os membros da Polícia Militar, os membros da Polícia Civil, para ver se existe isso. Até porque é concurso público. Concurso público, você tem que ter a nota, você faz um teste de conhecimento, você é aprovado. Então, essas acusações são as acusações cretinas que são feitas só para alimentar um sentimento contra a polícia, para justamente nessas áreas nobres, aonde muitas pessoas, como os amigos do Mota que ficam andando pela praia de Ipanema com o bonezinho do MST, esse discurso serve. Ai, a polícia é tão opressora, a polícia não pode agir assim, vamos apoiar a câmera na roupa do policial. Essas pessoas que vivem no mundo da lua, que ficam aí fazendo essas reflexões completamente bobocas, enquanto tomam o seu champanhe, jantam nos restaurantes caros e seguem de helicóptero para o aeroporto para pegar a primeira classe para Paris, elas ficam fazendo essas elucubrações. Só que isso não tem nada a ver com a realidade. É só ir na periferia e conversar com as pessoas para ver se elas querem que a situação onde elas vivem hoje, de domínio do crime, se isso continue e que seus filhos sejam expostos a isso, ou se eles querem um endurecimento do combate ao crime, sobretudo ali. Roberto Mota, que está acompanhando essas movimentações aqui em São Paulo, e também as críticas que vêm sendo feitas à maneira como a segurança pública é gerida, principalmente pelos candidatos da esquerda, inclusive que esse não representaria o modelo ideal quando falamos de segurança pública. Mota, você como alguém que acompanha esses debates há muito tempo, certamente vai poder colaborar com esse debate. Por favor. É como se a gente já não soubesse disso, né? Acho que não existe nenhum elogio maior a um político brasileiro do que a reprovação do PSOL. Emoldura essa declaração, coloca na parede. Quando se trata de segurança pública, nunca tenham dúvidas, meus amigos. O caminho correto é sempre o caminho oposto àquele recomendado pelos políticos de esquerda. Porque a esquerda diz que existe lógica no assalto. Vocês lembram disso? O cara quer uma coisa que você não tem, então ele te assalta. A esquerda diz que não há nada demais em assaltar e roubar um celular para tomar uma cervejinha,
Ora, o que há de mais nisso? A esquerda diz que é preciso humanizar o tratamento dos pequenos delitos. Vocês lembram dessa frase? Mas vocês já ouviram alguma vez algum político de esquerda falar em cuidar das vítimas de crimes? Eu desafio aqui a nossa audiência a mandem e-mails aqui para o programa, comentários, mostrando uma única declaração, uma só, em toda a história brasileira, de um político do PSOL ou de outro partido radical de esquerda, mostrando preocupação com as vítimas de crimes. Isso não existe. Tarcísio está fazendo história na segurança pública. E esse comentário, Caniato, me lembrou uma frase que costumava dizer o antigo e já falecido há muito tempo jornalista Ibrahim Suede, que se aplica para essa situação perfeitamente. Ibrahim Suede dizia: os cães ladram e a caravana passa. Tem até uma tarja na nossa... aqui para as pessoas que nos acompanham pelas plataformas digitais e também pela TV por assinatura, 10 dias para as eleições 2024, hein? Nós estamos atualizando sempre aqui para você que acompanha a programação da Jovem Pan News. E você, Dávila, segurança pública cada vez mais um tema debatido pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo e, naturalmente, alguns candidatos criticando o modelo que estão sendo geridos e adotados pelos governadores. No caso de São Paulo, o candidato do PSOL dizendo que esse modelo de segurança pública não seria o ideal. Dávila. Caniato, como a sua tarja acabou de mostrar que faltam apenas 10 dias para as eleições, o que os candidatos fazem nessa reta final é reforçar a narrativa para a sua tribo, para fidelizar os seus eleitores. E esses eleitores do Boulos não gostam de segurança pública. Eles são simpatizantes aos criminosos. Eles acham que a polícia é muito violenta, que o criminoso é uma vítima da sociedade. É esse discurso. Então, ele está falando para a sua arquibancada. Mas veja só que coisa interessante. Quase metade do eleitorado paulistano diz que não votaria em Boulos de jeito nenhum. Por que será? O prefeito que tem uma visão dessa da segurança pública, que é o problema que tira o sono do paulistano, não merece a confiança do paulistano. Por isso que Boulos está com 38% hoje de rejeição e crescendo, por isso que Boulos perde em todas as simulações de segundo turno para o atual prefeito Ricardo Nunes, que deve ser o seu concorrente. A gente está acompanhando muitas pesquisas que estão sendo divulgadas, hoje inclusive o Datafolha, daqui a pouco no Jornal Jovem Pan, as informações e as análises sobre a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. A gente vai seguir com outras notícias e informações,